Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 992. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Eli, grande Eli, Eliazar Ramalho. Estamos aqui começando. Agradeço, Eli, o seu trabalho, agradeço a disposição da equipe toda aí da rádio. E quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse horário, né? O esforço dessa paróquia realmente é grande e que Deus abençoe o Padre Miquelino, que Deus abençoe, que é o nosso pároco, né? Que Deus abençoe os padres da Igreja Nossa Senhora do Brasil, os leigos e leigas que estão à disposição da evangelização, tanto na paróquia quanto na vida. Então, agradeço demais participar dessa paróquia. É providência de Deus. Fico muito feliz de estar aqui. E quero agradecer a você que está sempre com a gente, você que vive participando conosco, né? Porque nós formamos uma pequena comunidade. Então, Zé Roosevelt Martos, boa noite, doutor Antônio Miziara. Essas mensagens chegaram no dia 4 da semana passada, ou seja, são mensagens que nós recebemos, porque o programa não é mais ao vivo, o programa é gravado. Quando o programa era ao vivo, nós recebíamos as mensagens ao vivo e respondíamos as mensagens ao vivo. Hoje não pode mais fazer isso, não tem mais como fazer isso. Como o programa é gravado, nós recebemos as mensagens e eu leio as mensagens no dia em que eu vou gravar os outros programas, tá bom? Então, não é falta de consideração, não é falta de carinho e muito menos falta de atenção. É uma realidade que impossibilita fazer o que nós fazíamos antes, tá? Zé Roosevelt Martos, boa noite, doutor Antônio Miziara, abençoada sexta-feira a todos nós, amém? Obrigado, Zé. A sua esposa, dona Clélia Maria Rabfelner, boa noite, doutor Antônio Miziara, paz e bem? Paz e bem, dona Clélia, que bom que vocês estão aqui. Aparecida Jardim, achei, ótimo. O Sérgio Jimenez mandando o legal para a gente aqui, muito obrigado. Perfil PA Evangelizar. Essa senhora aqui, ela mora nos Estados Unidos. E acho que ela é africana. E ela fala um português diferente do nosso. E é bonitinho quando ela manda as mensagens, porque são mensagens lindas, né? E são mensagens de pessoas que fazem parte da nossa comunidade. A língua portuguesa, de alguma forma, nos une. Como é importante a gente ter essa possibilidade de união através do nosso idioma. A gente tem que aprender a valorizar as coisas que temos. Não é desvalorizar os outros e nem desprezar os outros. É compreender, começar a achar, olhar, a encontrar, que nem falou aqui minha amiga Aparecida Jardim, achei. Isso. É começar a gente a encontrar as coisas boas que temos, que Deus nos deu. Nós temos um idioma, nós falamos o mesmo idioma no Brasil inteiro, gente. Isso é dificílimo de acontecer. Sabe, você vai, por exemplo, na Itália, que é um país pequeno, em cada região que você vai, tem um dialeto. Então as pessoas, eu nunca fui, mas eu sei. Então as pessoas, elas se comunicam de uma forma mais difícil. Quando você tem uma língua comum a todos nós, fica mais fácil a nossa comunicação. E o Brasil é um país do tamanho de um continente. Praticamente domina em tamanho a América Latina. E toda essa porção brasileira da América Latina fala a mesma língua. Há outros países que também falam português. Na Europa, lá na África. Então, nós temos uma língua que nos une. E o mais importante que nós deveríamos voltar a ter, se Deus nos desse essa graça, é ter uma religião que também nos une. A religião católica é uma religião que uniu o Brasil. E a gente não tem consciência disso, né? Muitas vezes, muitos de nós não temos essa consciência ou esse aprendizado. O que faz o Brasil ser tão grande assim é a língua, é a religião,
Então, aos poucos, nós vamos perdendo esses conceitos que formam a nossa realidade. Aos poucos, esses conceitos estão sendo dizimados e nós estamos sob outros conceitos que querem construir uma sociedade completamente diferente, ou seja, uma sociedade sem Deus. E para isso precisam ser quebrados esses valores tão importantes que nós temos, sempre tivemos e que agora estão cada vez mais declinando. Então, veja, a mensagem que essa minha amiga do perfil PA Evangelizar diz: tantas saudades. Tinha catequista, grande catequista do Senhor. Eu não sou grande, muito pelo contrário. Grande é o Espírito Santo. Eu sou só uma voz. Mas eu acolho a tua mensagem com muito carinho, acolho a sua mensagem com muito amor no coração, com muita gratidão a Deus por poder me unir com você, por poder estar falando a mesma língua, a língua portuguesa e, principalmente, a língua de Cristo. A língua de Jesus Cristo, que é esta língua que nós falamos, a nossa religião. Cristo falava em aramaico, né? Mas ele deixou uma linguagem para o mundo, a linguagem da vitória de Deus, a linguagem da instituição de uma igreja. A língua da igreja é o latim. Compreende? Olha quantas coisas importantes que a gente passa batido. Então, estamos num tempo bonito de advento, um tempo onde a gente medita as passagens do Antigo Testamento e a realidade da chegada do Natal e a realidade da volta gloriosa de Cristo. Então, nós estamos num tempo que é importante a gente fazer memória. Então, fazer memória não é só fazer memória do que o catecismo nos ensina, do que a Bíblia nos ensina, do que a própria história nos ensina. Fazer memória é justamente isso, é reconhecer a importância de coisas que são tão aparentemente triviais, que a gente não dá mais nem se liga, que fazem com que nós possamos falar uma língua em comum. Então, graças a Deus, nós falamos o português e graças a Deus nós estamos lutando para falar a língua de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, através da Igreja Católica. Que Deus possa realmente abrir para todos nós essas possibilidades, né? Que Deus possa trazer para todos nós esses conhecimentos e que a gente glorifique a Deus, aprenda a louvar a Deus tanto nas coisas pequenas quanto nas coisas grandes. E também tanto nas dificuldades quanto nas grandes realizações. Veja, tem mais aqui. Quem mais aqui? O Sérgio Jimenez mandando um amém, muito obrigado. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo. Não mandei mensagens, pois a internet na roça é ruim. Que bonitinho. Fui na Bahia. Lá é legal. Senti muita falta de suas catequeses. Olha que interessante. E aí você percebe a importância de um outro meio de comunicação, né? Que se chama rádio. A minha amiga aqui, a Angelina Lima, ela foi para a Bahia, lá para o interior da Bahia. E lá a internet não tinha força. Sabe? Não era tão potente quanto é em outros lugares. Mas se você tem um radinho e sintoniza nos 1.600 kHz, ou então sintoniza nas ondas curtas do rádio, da Rádio 9 de Julho, você vai escutar o programa. Mesmo no interior da Bahia, no interior de Sergipe, no interior do Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Sul, lá no Acre, o rádio tem isso. O rádio chega, gente. Sabe? O rádio chega onde a internet não chega. É impressionante, né? E a internet é por satélite. O mundo inteiro é coberto pela internet. Mas tem lugares que só o radinho. Então, eu fico muito grato a Deus de poder trabalhar no rádio. Sabe? Um dentista que trabalha no rádio. Eu fico muito grato a Deus de poder estar diante dessa realidade e partilhar as coisas de Deus através dos meios de comunicação.
Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Exatamente, Marlene. Quis terminar essa nossa conversa com a mensagem da Marlene. Gratidão sempre. Então, é nesse espírito de gratidão que vamos começar o programa de hoje, né? Ontem, na aula de ontem, foi uma aula que eu acho que foi, se você me permite falar, muito importante, né? Não sei se você lembra da aula de ontem. Eu acho que a aula de ontem foi realmente uma aula... como que eu posso falar? Da ação do Espírito Santo sobre nós. Uma aula primorosa. Uma aula onde nós começamos a perceber o sobrenatural agindo de forma magnífica na humanidade. O sobrenatural sempre age. Mas o tempo do Natal e o tempo do Advento são dois tempos, né? O tempo do Natal e o tempo do Advento. São dois tempos litúrgicos. Esses dois tempos litúrgicos, eles nos permitem olhar uma ação sobrenatural magnífica. A ação sobrenatural é constante nas nossas vidas. A ação de Deus nas nossas vidas é constante. Só que muitas vezes nós não enxergamos. Ou porque não temos olhos para ver, ou porque não temos tempo para ver, ou porque não temos ouvidos para escutar, ou porque não temos quem explique. Ou porque não rezamos, ou porque nos acostumamos ao mundo, não importa. O importante é a gente olhar para a verdade. Deus age. Deus continua agindo. Deus nunca deixou de agir. Nunca. Desde quando o pecado original aconteceu, que o homem contraiu este pecado. O homem não nasceu com pecado. O homem nasceu perfeito. O homem foi criado perfeito. O homem e a mulher. É o que o Gênesis nos mostra. Adão e Eva. Veja, a relação de Adão e Eva com Deus era uma relação de intimidade. De intimidade. O capítulo 1 e o capítulo 2 do Gênesis nos mostra essa intimidade profunda que Deus tinha com Adão e Eva. E mesmo diante dessa intimidade profunda, esta ação sobrenatural atuando sobre a ação natural que somos nós optamos como humanidade a nos afastar disso através do pecado. Mas só que Deus não se afasta da gente. Deus continua agindo. Deus continua tocando. Deus continua se manifestando. A manifestação de Deus é vista de forma indireta através das belezas da natureza. A manifestação de Deus nós podemos constatar no pôr do sol, numa praia linda, pequena, branquinha, com águas azuis, ou verdinho, azul, dependendo do horário do dia, né? A água fica um pouco mais esverdeada perto da praia, mais no meio vai ficando azulada e mais no fundo bem azul. Então você diante de um pôr do sol numa praia pequena, com areia branquinha, cheia de natureza, cheia de verde atrás, quem teve essa experiência não tem como não compreender que existe algo que vai muito além da própria criação. Porque a criação é reflexo de Deus, mas é um reflexo indireto. É um reflexo que só quem se coloca na presença de Deus começa a compreender. Porque a criação não está ligada só ao macro, ao micro. Se você pega uma célula e estuda uma célula humana, você vai perceber que aquilo só é possível se houver um Deus que tenha criado tudo aquilo. Uma molécula de DNA contém informações que ultrapassam a quantidade de informações que muitos computadores têm. E é uma molécula de algo inorgânico. Então, nós estamos diante de grandes feitos, só que são pequenos, e a gente não enxerga. Quem não teve a oportunidade de pegar na escola uma folha verde e olhar debaixo de um microscópio óptico, e aí você vê a clorofila, a folha ainda tem vida, ela ainda está viva. Aí você vê as células daquela folha funcionando. Quem nunca teve essa oportunidade é muito triste, porque essa pessoa não teve a chance de ver
algo que é micro, mas que tem algo de Deus funcionando aqui. Então, essas coisas são importantes. Nós precisamos trabalhar isso no nosso dia a dia. Mas são realidades que nos revelam Deus de uma forma indireta. O Advento e o Natal, o tempo do Advento e o tempo do Natal, nos revelam uma ação direta de Deus. Uma ação em que Deus se revela para a humanidade de uma forma assim única. Sabe, um Deus que se faz homem e vem habitar, um Deus que se faz homem, e esse Deus é o nosso Salvador, o Messias. Esse Deus, este Salvador, este Messias, foi sendo esperado ao longo dos séculos depois do pecado. E Deus prometeu que há um povo que esse Messias chegaria. E quando esse Messias chega, ele chega como um homem perfeito, mas um homem. Mas por trás dessa humanidade revela-se a divindade de Deus. Então nós estamos diante de uma revelação completamente diferente. De uma revelação que foi prevista ao longo dos séculos. O próprio Deus se manifestou que faria isso a um povo, e esse povo guardou essas manifestações, essas promessas de Deus, cultivou isso, cultuou esse Deus que se manifestava a este povo, guardou a palavra desse Deus que se manifestava a esse povo, e dentro dessas palavras, essas promessas tão fantásticas. Essas promessas tão fantásticas. Veja, vamos abrir, e nós estamos ainda nas leituras do dia 18. Hoje é dia 19, mas nós estamos ainda nas leituras do dia 18. Livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 23, versículos de 5 a 8. Essa leitura, ela está ligada com o evangelho que nós lemos ontem. Mas nós vamos rever tanto o evangelho de ontem, como ampliar para a promessa do Antigo Testamento. Diz assim o livro de Jeremias: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Olha aqui, ó. Olha como isso se encaixa na leitura de ontem, do evangelho de ontem, do evangelho de São Mateus. Olha como isso encaixa, evangelho de São Mateus, capítulo 1. Eis que virão dias, diz o Senhor, que farei nascer um descendente de Davi. Veja, Jeremias está profetizando séculos antes. Jeremias, um grande profeta, assim como Isaías. Nós vimos Isaías durante muitos dias aqui. E agora nós estamos vendo um pouquinho também de Jeremias. Jeremias é um profeta que profetiza num tempo muito duro para Israel. Num tempo de fraturas profundas que acontece com o povo de Israel na sua relação com Deus e na sua relação com os outros povos. Então nós estamos vivendo aqui, junto com Jeremias, um tempo onde Israel está vencido, está de joelhos, está dividido, está machucado, justamente porque escolheu caminhos opostos aos caminhos que Deus propunha a este povo. Porque o povo de Israel, ele tem um chamado de Deus. O povo de Israel tem uma missão. E o povo de Israel constantemente esquecia desse chamado e dessa missão. E ao se esquecer, buscava caminhos tortos. Buscava viver como os outros povos. O povo de Israel foi levantado por Deus, em primeiro lugar, para evangelizar aquele tempo antigo. Porque aquele tempo antigo estava nas mãos de falsos deuses. Estava nas mãos de verdadeiros demônios que se apresentavam como falsos deuses. A gente não fala muito isso, né? Porque choca. E é verdade. Então Israel foi levantado por Deus para, em primeiro lugar, evangelizar aqueles povos que estavam nas mãos de falsos deuses. E depois, e o mais importante, preparar a chegada do Salvador, o Messias, esse que nós celebramos dia 25, no tempo do Natal. Nós estamos nos preparando no tempo do Advento. São tempos litúrgicos da igreja.
O Messias, ele está sendo prometido. E aqui essa promessa toma corpo, toma forma. Jeremias promete porque ele profetiza cheio do Espírito Santo. Porque ele está vivendo sob a ação do Espírito Santo. Num tempo onde o povo tinha se afastado completamente de Deus. Raríssimos eram como Jeremias, no tempo de Jeremias. Então, é importante a gente conceber esse processo, né? Muito importante, gente. O tempo de Jeremias também foi um tempo de apostasia. O sacerdote, Jeremias era um sacerdote também, além de profeta. No tempo de Jeremias, os sacerdotes estavam adorando os sacerdotes judeus. Eles idolatravam falsos deuses escondidos da multidão. Impressionante. Um tempo tenebroso, um tempo terrível, um tempo obscuro. Israel está de joelhos. A elite se afastara de Deus, assim como o povo se afastou de Deus. Não é só um grupo que se afasta. Não é só um grupo que peca. Não é só um grupo que idolatra. Veja, o povo. A noção de comunidade para o povo de Israel é uma noção importantíssima, importantíssima. Porque eles olhavam a sua relação com Deus muito mais no sentido de comunidade do que indivíduo. Esse conceito de relação individual, e que nós também temos com Deus, é um conceito muito mais moderno. Aquele povo de Israel tinha um conceito diferente do nosso, tinha uma perspectiva diferente da nossa. Eles se olhavam muito mais como um povo do que como um indivíduos. Você compreende? Então, o povo de Israel havia se afastado de Deus, mas esse povo era composto por muitos indivíduos que ocupavam determinados e diferentes posições e cargos, tanto a elite quanto não a elite. Este povo, como comunidade, se afastou de Deus. E ao se afastar de Deus, colheu consequências terríveis, como nós já falamos muitas vezes durante esses anos todos de estudo. E aqui nós estamos diante de um tempo onde o povo está diante da dor, do fracasso, da dor da escravidão novamente, sabe, da prisão da Babilônia. Aqueles homens e mulheres capazes foram tirados de Jerusalém, o que restava de Israel, e levados cativos para a Babilônia. Então nós estamos diante de tempos horrendos. E aí Jeremias vem e fala. Veja, esta fala de Jeremias, essa profecia de Jeremias é uma profecia importantíssima em muitos sentidos. Porque quando você está escravo, você perdeu a sua liberdade, você perdeu a sua identidade, você perdeu as suas raízes. Aquele povo de Israel escravo da Babilônia perdeu tudo isso. Perdeu o templo aonde eles cultuavam o seu Deus, aonde faziam os seus sacrifícios, perdeu a noção de povo, perdeu a noção da tradição religiosa que eles tinham. É muito sério, gente. A escravidão é algo brutal. Você perde a sua identidade, você perde as suas verdades reais são tiradas. Você se torna uma massa na mão de alguém violento, de alguém injusto, de alguém ímpio. E o povo de Israel, estava escravo de um povo ímpio, sem piedade, sem adoração ao Deus verdadeiro. É um tempo de incoerência total. Como que o povo de Deus está diante de uma escravidão imposta por um povo pagão? Veja, as raízes daqueles homens e mulheres foram se perdendo nessa escravidão. A escravidão não foi um mês ou dois. Essa nova escravidão de Israel. Essas raízes foram perdidas. Então, aquelas 12 tribos de Israel que formou o povo de Israel, todos aqueles conceitos, toda aquela formação, tudo aquilo que ia sendo passado de geração em geração, de repente recebe um bloqueio. E eles não sabem mais, né, na realidade, quem eles são.
Aquelas famílias todas tinham lá a sua identidade perante o próprio povo, as 12 tribos de Israel. Os descendentes dessas famílias se denominavam descendentes de tal família, família de Dan, família de... todas as famílias lá. Família de Davi, e aí vai, Jessé era pai de Davi. Então você tem toda uma hierarquia familiar, parentescos, você tem uma identidade, isso tudo vai se perdendo. Agora, quem reina sobre Israel não é mais Israel. Aqueles que foram escolhidos da família de Davi para reinar. Não. Agora quem reina é um imperador ímpio. Então, veja, esses termos, eles são muito importantes para a gente entender. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Veja, Jeremias está falando para um povo que perdeu tudo. Até a identidade. Eles já nem lembravam mais quem eles eram. Eles nem lembravam mais das promessas que aconteceram através das 12 tribos de Israel. Abrão, Isaque e Jacó. E de Jacó, os 12 filhos de Jacó formam as 12 tribos de Israel. Jacó, antes de morrer, ele deixa uma lista de bênçãos e de maldições, né? E essas bênçãos, a bênção do rei cai sobre a família de Davi. Aquele povo perdeu completamente a noção disso tudo. Eles não eram mais um povo, eles eram escravos. Então Jeremias chega aqui e fala e proclama para um povo massacrado, perdeu a fibra, desfibrado, um povo sem memória, um povo sem consciência, porque já não é um povo, é uma massa. Então Jeremias ele chega e fala: eis que dias virão, diz o Senhor. Veja, como é que esse povo olhava agora para o Senhor? Que Deus é esse que me deixa aqui? Que Deus é esse que me abandonou? Foi Deus que abandonou ou foi o povo que abandonou a Deus? Veja, o sofrimento ele me leva à consciência, se não me levar para o desespero. Deus permite sofrimento, não porque Deus castiga como um homem mau. Deus permite o sofrimento para que a gente aprenda. E ao aprender, escolha o melhor caminho. Quando a gente constata as consequências dos nossos atos. Isso faz com que o ser humano cresça como ser humano e faz com que o ser humano cresça como comunidade. As coisas más que acontecem não são só culpa dos outros. Também tenho a minha parcela de culpa e muitas vezes a minha parcela de culpa é muito grande. Então aqui Jeremias, ele não só está relembrando quem eles eram, porque ele está falando em nome de Deus. Um Deus que para muitos daqueles homens e mulheres desse tempo, escravos, já não só esqueceram que esse Deus existia, mas duvidavam da existência desse Deus. Porque não eram mais capazes de perceber as consequências dos seus erros. Eles que estavam vivendo debaixo da escravidão justamente por causa da consequência dos erros deles. Porque abandonaram o único que poderia protegê-los dessas situações. Então, veja, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da proteção de Deus, do amparo de Deus, do amor de Deus, né? Da ação protetora e amorosa de Deus em nosso favor. Nós nos afastamos da condução segura que Deus quer nos oferecer, da sua providência. O pecado, o nosso pecado fala para Deus: eu não quero você. Eu me garanto. E Deus respeita a nossa liberdade. Deus respeita as nossas escolhas. Deus respeita o que eu quero fazer, porque Ele me fez capaz de querer. Ele me fez capaz de decidir. Ele me fez capaz de pensar. O melhor caminho é obedecer a Deus. Mas eu posso falar: não quero. E este povo, neste momento, como um povo, falou também: não quero. E, infelizmente,
colheram as consequências. Então, Jeremias aqui ele está falando para um povo que não acredita mais em Deus. Um povo que já não é mais um povo, é uma massa amorfa, porque se tornou escravo. E se tornou escravo porque ousou querer viver sem Deus. E é batata. Quando a gente quer viver sem Deus, nós nos tornamos escravos. Então, olha, isso aqui é Antigo Testamento. Jeremias ele está falando para um povo. E olha que profundidade tem esta profecia de Jeremias. Para o momento daquele povo e para o futuro, esse futuro que dia 25 nós celebramos. Aí você compreende, começa a lembrar da aula de ontem, em que o que o anjo falou para o povo? O que o anjo falou para o povo, para José? Vamos ouvir lá ontem? Vamos voltar lá? Mateus 1, versículo 20. Enquanto José pensava na gravidez da Virgem Maria, como nós vimos ontem, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria. José, filho de Davi. Vamos voltar lá para Jeremias. Jeremias 25, 3, 8. Do 3 a 8, versículo 5. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Percebe como a profecia de Jeremias vai ser importante, não só para confirmar que Jesus é o rei, o verdadeiro rei, porque ele é filho de José. Entendeu a importância da paternidade de José? Porque José é da família de Davi. Então, ontem nós vimos que José realmente ele é o filho, o pai de Jesus. Adotivo, mas pai, porque ele dá o nome, o anjo manda que ele dê o nome ao filho que está no ventre da Virgem Maria. Então, o anjo está falando, olha, você é o pai, um pai virginal, assim como a Virgem Maria é uma mãe virginal. Não é porque ela deixou de ser, não é porque ela é virgem que ela deixou de ser mãe, e não é porque José é virgem e deixou de ser pai. O próprio anjo, ou seja, o próprio Deus confirma que José é pai. Pai de Jesus. Pai da promessa que se cumpre. Vamos voltar lá para Jeremias. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Veja, descendente de Davi, reinará como um rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Para quem que Jeremias está falando? De quem que Jeremias está falando? Do filho de Davi, do filho de José, Jesus Cristo. Veja como é importante entender a palavra de Deus. Como a aula de ontem foi importante. Se você não viu a aula de ontem, por favor, veja a aula de ontem. São José, ele é nomeado pai de Jesus por Deus. Ele é pai virginal de Jesus, assim como a Virgem Maria é mãe virginal de Jesus. Porque o amor de José por Maria e vice-versa é um amor dominado pelo Espírito Santo. O amor do homem pela mulher é um amor dominado pelo Espírito Santo. Um amor cultivado pelo Espírito Santo. Um amor que faz com que esse casal se torne uma bênção. Uma bênção para Cristo e uma bênção para o mundo. Porque é um amor onde quem reina é Deus e não as paixões humanas, e não a posse, e não a tristeza, a decepção. Quantos casais que vivem hoje em pé de guerra, que juravam amor eterno uns aos outros, juravam pertencer uns aos outros,
Juravam estar uns com os outros até a velhice. E depois de 2, 3 anos não podem nem se olhar mais na cara um do outro. Quantos casais hoje que vivem como, desculpa o termo, verdadeiros bichinhos, presos a inúmeras paixões, dominados por inúmeras paixões. Nós estamos falando aqui de um casal que tem lastro em Deus. Um casal que tem lastro na família. Um casal que tem lastro numa história de relação de Deus com a humanidade. Um casal que sabe que depende de Deus para tudo. Um casal que se olha como Deus nos olha. Gente, isso é imenso. O tempo do Natal, ele não é só uma comprovação das promessas do Antigo Testamento. Nós estamos diante de uma profecia do Antigo Testamento. Jeremias. Vamos lá voltar para Jeremias, que profecia linda é essa. Jeremias 23, 5, 8. Capítulo 23, versículos de 5 a 8. Eis que dias virão, diz o Senhor, que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão, Senhor nossa justiça. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se usará jurar pela vida do Senhor, que tirou os filhos de Israel do Egito, mas sim pela vida do Senhor, que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel, desde o país do norte e todos os outros países para onde os expulsará. Eles então irão habitar em sua terra. Veja, Jeremias está falando para um povo deserdado, um povo desterrado. Não foram só uma ou duas situações em que Israel foi tirado da sua terra. Aqui, nós estamos diante de um momento em que o povo quase que todo foi tirado de Israel. Mas durante o Antigo Testamento, o povo de Israel foi sendo atacado porque se afastava de Deus e foram fugindo. E foram vivendo em outras terras, foram vivendo em outras nações, em outros impérios, em outros países e foram mantendo as suas raízes. Mas aqui Jeremias está nos mostrando que nessa situação específica, esse povo até suas raízes já tinha perdido. Então essa promessa e essa profecia de Isaías não só mostra Jesus, não só aponta para Jesus, que chega no Natal. Presta bem atenção nisso, isso é importantíssimo. Essa profecia de Jeremias fala para um povo desterrado, um povo humilhado, um povo fraturado, um povo deserdado, um povo que se via amaldiçoado, porque perderam a bênção de Deus e eles já tinham consciência disso. Não fala só para esse povo que chegaria o Messias, que chegaria o Salvador, que iria resolver todos esses problemas desse povo tão sofrido. Ele fala desse Messias que chega no Natal, mas ele fala também desse Messias que vai mudar o mundo. Fala desse Messias que vai mudar o mundo. Quando esse Messias chegar, o mundo vai mudar completamente. Vamos ler de novo, para a gente entender? Eis que dias virão, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Israel vive tranquilo hoje? Não. Este é o nome com que o chamarão, como os judeus chamarão Jesus, Senhor nossa justiça. A maioria dos judeus hoje chamam Jesus de Senhor nossa justiça. Não. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que já não se usará jurar pela vida do Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito, que libertou a primeira grande libertação do povo de Israel das mãos do faraó.
mas sim pela vida do Senhor, que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel, desde o país do norte e de todos os outros países, por onde os expulsará. Eles, então, irão habitar em sua terra. Hoje nós já vimos uma parte do povo de Israel voltando para Israel. Mas nós não vimos ainda nem a paz, nem a justiça estabelecida. Quando isso vai acontecer? Se o Messias já chegou no Natal. Porque ele virá numa segunda volta. A volta gloriosa de Deus, de Cristo. A segunda volta de Cristo. Jeremias aqui está profetizando não só a primeira vinda de Cristo, como a segunda vinda de Cristo. Isso que muitos judeus não compreendem. Sabe, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Porque os judeus esperavam, inclusive movidos por essas profecias aqui, inclusive essa de Jeremias, que quando o Messias chegasse, tudo iria acontecer rapidamente. A justiça seria estabelecida totalmente na terra, a paz seria estabelecida, é o que fala aqui Jeremias, a paz seria estabelecida totalmente na terra, como quase que um passe de mágica, como se a humanidade não tivesse liberdade de escolha, como se a humanidade fosse obrigada a aceitar isso de uma forma inquestionável. Só que Deus não age assim. Deus promete e as promessas de Deus são verazes. Então Jesus veio uma primeira vez e trouxe a justiça, que é o reino de Deus. Mas Jesus vai voltar uma segunda vez e estabelecer esse sistema de justiça que está falado aqui em Jeremias. Só que esse sistema de justiça, ele não é imposto goela abaixo, como aquele povo de Israel estava acostumado, como a elite daquele povo de Israel estava acostumado a viver e a fazer, impor a sua visão, impor a sua vontade. Era necessário um tempo onde as pessoas fossem convencidas interiormente pelo poder do Espírito Santo e pela ação salvadora de Jesus, da sua pequenez e da sua total necessidade da ação de Deus. Só que isso leva séculos. Então Jeremias, ele enxerga a justiça acontecendo de forma plena com o Messias. E é verdade. Jesus veio uma vez e traz a justiça, o Natal. Jesus vai voltar uma segunda vez e vai estabelecer, ele, Jesus, definitivamente, a justiça e a paz nessa terra. A justiça e a paz se abraçarão na segunda volta de Cristo. Como isso é importante. Veja como isso é importante. E aí você entende um pouco melhor o que o anjo fala para José, lá no Evangelho de São Mateus 1, versículo 20. Enquanto José pensava naquela situação impressionante que ele estava vivendo, e ele ficou morrendo de medo porque ele percebeu a sua fragilidade, ele estava diante da manifestação da glória de Deus que o convocava para participar dessa realidade sobrenatural que ele via na Virgem Maria. E ele ficou com medo. Quem não ficaria diante do sobrenatural? Imagina você olhando um anjo hoje. Se um anjo aparecesse na sua frente, qual seria a sua reação? A Bíblia nos mostra a reação de uma pessoa ou de pessoas que viram os anjos no Antigo Testamento. O anjo se manifesta a alguém no Antigo Testamento, e esse alguém, diante da grandeza daquela criatura, se põe de joelhos. Isso é o Antigo Testamento. Mas a gente não tem que se pôr de joelhos diante de qualquer criatura. A gente só pode se colocar de joelhos diante de Deus, de Jesus, que é Deus que se faz homem. Então aquele homem foi levantado do Antigo Testamento e falou, não, sou um anjo. O anjo se revelou para aquele homem do Antigo Testamento, que ficou extasiado com a grandeza e a glória de Deus que refletia através daquele anjo, que por milagre pôde ser visto por esse homem do Antigo Testamento. Imagine quando você se depara com a glória de Deus acontecendo na Virgem Maria, como José se deparou. Por isso ele teve medo da grandeza do ato de Deus em favor da Virgem Maria. E como ele poderia participar disso? Como ele poderia ser o pai? Como ele poderia ser aquele que iria sustentar essa família? Só pode ter medo. Então ele foi sustentado pela graça de Deus, que alimentou o dom da fortaleza nele e na Virgem Maria.
Mas tem muito mais. Veja, versículo 20. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi. Olha aqui, ó. Olha Jeremias aqui. Olha Jeremias falando séculos antes. Porque Jeremias também falou em nome de Deus, só que Jeremias é um homem. E prometeu que o Messias viria da família de Davi, de um filho de Davi. E esse filho de Davi é Jesus, porque José é pai virginal de Jesus. Vamos lá continuar o nosso segundo bloco sobre o nosso estudo sobre as virtudes. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Jeremias. Como que Jeremias teve força para se manter íntegro quando praticamente todo o povo de Israel havia se desintegrado? Como que Jeremias se manteve unido a Deus enquanto todo o povo de Israel se afastou de Deus? E ao se afastar de Deus, perdeu a proteção divina, perdeu a ação da graça de Deus, perdeu a ação das dádivas de Deus, da proteção de Deus, do amparo de Deus, da providência de Deus. Como é que Jeremias não caiu nisso? Ele tinha tudo para ir junto. Ele via aqueles sacerdotes cometendo erros terríveis, cometendo idolatrias brutais. Ele vivia no meio daqueles homens que falavam em nome de Deus, como sacerdotes judeus, e virando as costas viviam como pagãos terríveis, brutais, hipócritas, violentos, impuros, idólatras. Jeremias convivia com tudo isso. Jeremias convivia com a podridão do pecado que dominava o povo de Israel, tanto a elite quanto o próprio povo. E por que ele não se deixou contaminar? Por que ele se manteve em pé? Veja, Jeremias se mantém em pé. Diante da cruz de Cristo, a Virgem Maria também se mantém em pé. Por quê? Tempo de advento, gente. Tempo de Natal. Como é lindo, como é lindo. Como é lindo a gente mergulhar nos mistérios da relação de Deus com a humanidade. Porque Deus é um grande mistério. Mas nós tateamos as realidades de Deus através da relação de Deus com o povo de Israel e com a igreja. A Bíblia é a história dessa relação. Então veja, Jeremias ficou em pé. Quem mais ficou em pé diante de um momento mais brutal que a humanidade viveu, que foi a matar o Salvador numa cruz? A Virgem Maria. Porque ela vivia para o seu Deus. Ela não vivia para a sua lógica, para o seu raciocínio, e ela tinha muita lógica e muito raciocínio. Ela vivia para o sobrenatural, assim como Jeremias. Só que a Virgem Maria vivia de forma plena, porque ela foi preservada por Deus para a grande missão que ela tinha, assim como Jeremias. Sabe, o profeta, ele não é só aquele que profetiza. A história da vida do profeta, ela deve ser também olhada no advento. Porque Jeremias, ele não foi fruto do seu tempo, como nós cansamos de ouvir hoje em dia. Não, ele é fruto do tempo dele. Não. Jeremias se manteve em pé diante de Deus, enquanto todo o povo de Israel foi arrastado pelo pecado, e depois de joelhos diante das consequências do pecado. Jeremias ficou em pé, junto com o seu Senhor. Porque Jeremias se deixou tocar pelo Espírito. E olha que o Espírito Santo não agia dentro do coração de Jeremias como age no nosso coração.
Cristo ainda não havia nascido e libertado a humanidade para que o Espírito Santo pudesse vir reinar nas nossas vidas e dirigir as nossas vidas. Mas Jeremias se deixou levar pelo Espírito Santo. Num tempo onde todos, quase todos, praticamente todos, tirando alguns profetas, o resto foi tudo embora. Jeremias ficou em pé. Virtude também humana. Com certeza é virtude divina, é força de Deus que sustenta Jeremias, pelo poder do Espírito Santo. Mas aqui está também a ação humana de Jeremias. Porque Jeremias não é um boneco. Jeremias não é uma história. Jeremias não é um mito. Jeremias é homem. E ele fez uma escolha. Da onde ele tirou forças humanas para fazer essa escolha. Aqui, ó, a fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Olha que explicação fantástica o Catecismo da Igreja Católica nos dá para Jeremias. Olha que explicação fantástica que o Catecismo da Igreja Católica nos dá para Virgem Maria. Olha que explicação fantástica que o Catecismo da Igreja Católica nos dá para São José. E olha que explicação fantástica que o Catecismo da Igreja Católica nos dá para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não é um mito. Jesus Cristo não é um sonho. Jesus Cristo não é uma narrativa. Jesus Cristo é Deus que se faz homem. Vamos ler de novo? A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Jeremias manteve-se firme e constante na procura do bem. Porque ele tinha uma missão, ele havia descoberto a missão dele. E ele foi fiel a Deus e fiel à missão que Deus deu para ele. Gente, se nós não tivermos uma perspectiva de missão e uma certeza de esperança, nós não suportamos. Qual que é a missão que Deus te deu? Qual que é a missão que Deus fez com que você acorde durante a vida inteira, às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e vá à luta? Se nós não temos a consciência de uma missão dada por Deus, nós não temos como pôr em prática a virtude da fortaleza. Porque a gente vai ficar ao sabor das ondas. A gente vai ficar ao sabor do que os outros fazem. Percebe? A virtude humana, ela não é desprezível. Ela não é absoluta. Porque sem a força de Deus, nós não conseguimos. Mesmo tendo a consciência da missão e mesmo sabendo e tendo a consciência de que Deus nos sustenta e de que Deus quer o melhor para a gente. Tem momentos que a gente afunda, mesmo tendo essa consciência e mesmo tendo o trabalho de suportar e de fazer crescer a virtude da fortaleza. Mas aqui, Jeremias, ele tem consciência profunda da missão dele. Ele tem consciência profunda do poder de Deus. E ele tem consciência também da fragilidade do ser humano. E da futilidade dos falsos ídolos. E da insegurança das falsas seguranças. O poder vai me dar segurança. A elite governante de Israel pensava. O dinheiro vai me dar segurança, a elite financeira de Israel pensava. O povo de Israel pensava que o templo em Jerusalém daria segurança eterna para eles. O templo é algo importante. Só que o templo é templo. A segurança não está no poder das elites, no dinheiro das elites e no templo. A segurança está em Deus.
E aquele povo inteiro se afastou de Deus, seguros dos seus falsos ídolos e seguro das suas falsas seguranças. Poder, dinheiro, conchavos. Conchavos. Oh, quantos conchavos. Compreende? Olhar para o templo como algo que me dá segurança. O templo é um prédio. O templo era um prédio construído onde eles faziam as suas orações. Deus se manifestava naquele templo, mas Deus estava infinitamente além daquele templo. Então era necessário para aquele povo que compreendesse quem era Deus. Deus não estava restrito à ação dentro de um templo. Deus age dentro do templo, mas Deus age em qualquer lugar do mundo. E o povo de Israel só constatou que Deus age em qualquer lugar do mundo quando eles foram para a Babilônia como escravos. Porque foi lá que eles perceberam que a libertação deles das mãos da Babilônia só poderia vir através de Deus, porque eles não tinham mais caminhos para isso. Veja como isso é importante. Mas até lá, como é que esses homens ficaram em pé? Como é que esses profetas ficaram em pé diante de todas essas mazelas? Porque eles enxergavam, esses profetas enxergavam a malícia dos poderosos, a impureza do dinheiro e daquilo que o dinheiro compra. Enxergavam a tolice de achar que um templo pode se tornar um amuleto. Isaías também, mas Jeremias, que nós estamos vendo agora, viu tudo isso. E mesmo assim continuou na sua missão. Ninguém dava ouvidos para esses profetas. Tanto é que eles foram todos presos. Então, Jeremias, ele está diante do fracasso da própria vida profética dele, porque ninguém deu ouvidos para ele, como ninguém dava ouvidos depois de um determinado tempo para os outros profetas. E ele continua em pé. Missão, fidelidade a Deus, viver para o seu Deus, estar no caminho deste Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Percebe? E cultivar as capacidades humanas também. Fortaleza, vamos ler de novo? É a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem, mesmo que todo mundo abandone. Viveu Isaías isso, Jeremias viveu isso, Jesus Cristo viveu isso, a Virgem Maria viveu isso, constância na procura do bem, mesmo que todos abandonem. Que é mais abandonada a Virgem Maria do que ela sendo obrigada a sair de Nazaré e ir até Belém, porque um imperador romano mandou, eles que são judeus, terem que obedecer de novo um povo pagão. E a Virgem Maria carregando no seu ventre o menino Jesus. E a Virgem Maria carregando no seu ventre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de todos os impérios. Ela, a rainha, porque a mãe do rei é rainha. Esse era o costume antigo. A mãe do rei era a rainha. Então nós estamos diante aqui de uma realidade em que a Virgem Maria não foi só abandonada por todo o sistema ao redor dela. Sabe, ela não tinha o que fazer, ela foi obrigada a obedecer a imperadores ímpios. Terrível, né? E ela empreende com São José um caminho de madrugada à noite, saindo de Nazaré, sua terra, para ir a Belém, porque José era da tribo de Davi, e como o imperador de Roma obrigou um censo em todo o império, Israel fazia parte do império de Roma, quem vivia deveria participar desse censo. E o censo era verificado na cidade de cada família. A família de José, que é a família de Davi, pertencia à cidade de Belém.
Então a Virgem Maria foi obrigada por um édito real de um imperador a sair da cidade onde eles viviam, e fossem para a cidade do rei Davi, porque José era da família do rei Davi. Dá para perceber como isso é importante? Dá para perceber Jeremias falando lá atrás? Vamos ver de novo? Jeremias falando para a origem, Jeremias falando aqui, ó. Vamos ver de novo? Eis que dias virão, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Um descendente de Davi. Veja que palavra importante, veja que trecho importante da profecia. Já expliquei vários motivos dessa importância, mas olha como o fato de ser descendente de Davi tem grandes implicações. A Virgem Maria está fazendo um caminho, traçando um caminho com São José por vielas, por estradinhas, por terras, por uma aridez terrível, por perigos terríveis de salteadores, de bandidos, até chegar na terra de Davi, porque José é da família de Davi e José é o pai virginal de Jesus. Veja com que custo essa promessa do Antigo Testamento acontece. Veja quão foi necessário a graça de Deus derramada em José, na Virgem Maria, e as atitudes humanas, virtuosas desse casal. Veja que sensação de abandono você chegar na terra dos seus pais, aonde você teria uma propriedade que lhe cabe de direito, e você não tem onde dormir, onde comer, e aonde o seu filho nascer. Veja que a implicação dessa promessa realizada por Jeremias séculos atrás. Veja o custo humano para a Sagrada Família, para que essa promessa fosse cumprida. Você percebe? Sem a virtude da fortaleza, nós não suportamos seguir no caminho do bem. E essa virtude é uma virtude humana que precisa ser trabalhada. Por isso que São José é falado na Bíblia como um homem justo. E um homem justo é justamente isso. É aquele que se deixou ajustar por Deus. E o que é ajustar-se? O que é se deixar ajustar por Deus? É viver, é deixar que Deus te mostre como viver os mandamentos. É você deixar que Deus mostre como fazer com que as nossas virtudes humanas cresçam. Prudência, temperança, justiça. E qual que é a quarta? A quarta virtude humana, vamos lá ver. As virtudes humanas são prudência, justiça, fortaleza e temperança. Então, a gente vai compreendendo o tempo do advento e vai compreendendo o tempo do Natal e vai percebendo que o estudo do Catecismo da Igreja Católica é essencial, não para conhecer religião, porque é importantíssimo conhecer a religião, mas para viver de forma justa. Feliz sexta-feira, bom descanso, boa missa, boa confissão, boa preparação para a chegada de Jesus, que é o advento, grande celebração e o mais importante, ser como esses grandes exemplos nos mostram a ser no poder do Espírito Santo. Fiquem com Deus, uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.